Não, ainda não. Atualize. Cadê? Ó. Aqui. Agora sim. A postura. Ah, mas que bom que você voltou. Já coloquei no meu stories. E ela está voltando. Eu vi lá. Falei, ai, Deus. Fazer o suspense, né? Não, mas na verdade o povo gosta de ouvir. Só que eles têm essa questão ainda do tabu, né? Quero ouvir, mas não sei se eu posso. Ah, mas entra tudo. Religião, crenças. Mas é umas informações. Mas é algo que é necessário. É muito necessário. Porque independente da religião, vamos colocar assim, independente das suas crenças limitantes, enfim, faz parte do nosso dia a dia. Né? Casal, marido, mulher, povo, né? Porque no caso do meu público maior é casal, então posso falar com de casais. Então, assim, faz parte. E querendo ou não, a sexualidade, né? A relação entre homem e mulher, ela reflete no nosso dia a dia. Ela reflete na nossa vida, lá fora, no nosso trabalho. E se não vai bem, tudo normal. Não tem como andar, né? Então a gente precisa estar aberto. É todo um conjunto. Precisa estar aberto. E é isso que é a maior dificuldade, a pessoa se permitir. Eu sempre falo isso, se permitir. E você atende também casal que procura ajuda nessa área, vai os dois. Geralmente no sex shop mesmo, geralmente vai casal, né? Vai o homem e a mulher, vai, claro, muitas vezes só o marido, muitas vezes a mulher ela ainda tem um pouco de receio, né? Mas eu sempre brinco, sex shopping é uma loja normal como outra qualquer, né? Totalmente diferente do filme, né? Que você entra lá, tem uma porta, de repente começa a tocar uma música, cai um monte de coisa. Não, é uma loja normal. Então, assim, não precisa ter receio, mas muitas mulheres ainda têm. Que é uma coisa que a gente tenta quebrar esse tabu. Porque o que acontece? O sex shopping, ele tá ali para ajudar. Né? Então, lá tem produtos para muita coisa. Para vários distúrbios, né, sexuais, né, tanto por falta de lubrificação, falta de libido, né, ejaculação precoce, né, então assim, é muito amplo. Claro, tem os brinquedinhos, tem outras coisas, que daí vai muito da questão de cada casal, mas muitas vezes, nós, principalmente mulheres, a gente sofre com determinadas coisas que não teria necessidade, né? Ah, que bacana. E essa questão assim, de produtos, tem para esquentar, tem para gelar, tem o que você tem quiser. Para vibrar. Tem várias coisas. Que é isso que eu falo, você não precisa ir num sex shop e pegar um brinquedo extremamente diferenciado. Não, começa com um gelzinho que esquenta, porque assim, tudo que esquenta, excita. E a mulher é diferente do homem. O homem ele não precisa de tanto, né? De tanto trabalho para estar ali preparado. Exatamente, para estar preparado. Né? É aquele famoso ditado. O homem ele tem relação para relaxar. A mulher ela precisa estar relaxada para poder ter o ato, né? Então, assim, isso que a gente tem que pensar. Nós sempre precisamos de algo a mais. E por isso que a gente fala que sex shopping não é só produtos. Ele também faz parte da tua saúde íntima, do bem-estar, porque ele envolve uma área muito ampla, né? Como diz o Cláudio Duarte, é o fogão a gás e o fogão a lenha. Tem essa diferença. Exatamente, inclusive ele vai cair, né? Ele vai cair, eu vou ir. Nossa, eu adoro ir nas palestras. Então, assim, porque assim, o casal ele precisa disso, ele precisa ter o autoconhecimento, né? Se conhecer. E os produtos é justamente isso, é para aproximar o casal, é para mostrar que, tipo assim, você pode inovar com a mesma pessoa. Né? Pra tirar aquele paradigma de que, produtos sensuais é apenas para pornografia, traição, né? Entre outras coisas. Não, muito pelo contrário. É para ajudar, né? É para ajudar o relacionamento. Então vamos lá. Nossa, o pessoal já começou a chegar. Já chegaram aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares e vocês estão no podcast Atualiza. Eu já quero agradecer muita gente chegando aqui conosco. E lembrando que hoje a gente tem sorteio no Pix, R$50, o patrocínio lá do estúdio Juliana Camargo. Para você que compartilhar a live, no final você concorre a R$50. Obrigada a vocês que já curtiram a página Atualiza.
Vocês que já foram lá no YouTube, se inscreveram também, Atualiza, tá lá no YouTube. Obrigada a vocês que estão nos meus grupos, obrigada pelas mensagens diárias e obrigada por vocês me fazerem companhia no podcast Atualiza, terça-feira e quinta-feira às 20 horas. Obrigada por vocês que estão entrando. Eu vou tentar mandar os abraços para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, que a gente já está batendo papo aqui faz horas. E é de extrema importância para todos nós, tá bom? Boa noite, Sônia Camargo está aqui ligadinha no podcast, obrigada. E a pergunta que não quer calar, você compartilhou, Sônia? Coloca então para mim, compartilhei, que você já vai para o sorteio, tá bom? Tapeçaria Camargo, Claudir Camargo, meu esposo, está ligadinho. Fernanda Macedo, já compartilhou, Fernanda? Manda, já compartilhei para você estar no sorteio, tá bom, querida? Aline Beatriz está conosco. Cláudio Chaparro, boa noite. Você estava sumido, né, amigo? Chega compartilhando que daqui a pouquinho a gente tem sorteio de Pix lá do estúdio. Juliana Camargo que está patrocinando. Maria da Luz está com a gente. Cláudio está conosco. Muita gente chegando por aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mandar os abraços. Fernanda Macedo. Coloca nos grupos, compartilha, comenta, manda as perguntas para cá que a nossa convidada responde para você, combinado? Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Eu estou por aqui, podcast Atualiza, falo o que você precisa e necessita saber, tá bom, queridos? Hoje eu recebo aqui nos estúdios do podcast a Tati, ela é especialista em sexualidade feminina e produtos eróticos. E hoje o tema é quebrando tabu. O que você quer saber aí na sua intimidade? Manda pra cá que a Tati responde. Lembrando que ela é formada, especialista, super profissional. Ela sabe do que está falando. E hoje a gente vai entrar nesse assunto aqui. As perguntas, Tati, dispararam no meu WhatsApp. Dispararam, talvez você não consiga responder todas hoje, mas eu prometo que a Tati vai voltar e a gente tem muitas perguntas aqui e a Tati vai respondendo na medida do possível, tá bom? A Tati é lá da Mega Produtos Eróticos. Se vocês não visitaram, visite lá, bate um papo com ela, com toda a sua equipe, que você vai ver o atendimento que tem por lá, viu? Nada de preconceito, é alguma coisa que o casal faz parte, né? E você precisa então fazer essa visita e conhecer Mega Produtos Eróticos. Edna Andrade, vamos chegando e compartilhando. Manda pra mim se você compartilhou, que eu quero te colocar no sorteio daqui a pouquinho, tá bom? Concorrendo R$50, patrocínio lá do estúdio. Juliana Camargo, obrigada pela sua presença, obrigada por vocês que estão compartilhando. E eu já quero conversar com a nossa convidada de hoje. Boa noite, Tati, tudo bem? Boa noite, Isa, tudo bem, graças a Deus. Primeiro agradecer aí pelo convite, pelo espaço, Imagina, né? eu que agradeço. Falar aí de um assunto que ainda, né, é tabu para muitas pessoas. Tabu, né? Exatamente. Mas que é um assunto necessário, né? Muito necessário. Quando eu coloquei a enquete lá na minha rede social, disparou as perguntas, mas muitos, Tati, você acredita que fala assim, não fala que fui eu que perguntei? Normal. Existe ainda esse tabu? Gente do céu! Uma amiga que pediu pra perguntar, né? É normal, isso é normal. É super normal? É super normal. Isso a gente passa no dia a dia também, né? Você é acostumada a lidar com esse tipo de situação? Sim. Porque as pessoas, elas têm curiosidade, né, de informação, mas elas têm ainda a vergonha, o receio, seja aí por crenças limitantes, entre outras coisas assim que a gente vai colocar aqui ao decorrer, né, do nosso bate-papo. Mas que bom que você é super profissional no que faz, Sim. formada, uma pessoa assim de extrema confiança, e ela está aqui porque ela foi super sugerida aí para os nossos seguidores, ela vai responder. E a primeira pergunta aqui, que me mandaram inúmeras perguntas, eu quero já ir correndo para você ver se consegue responder pelo menos a metade, né? Tá. A primeira pergunta que me enviaram, não quer se identificar, tudo bem, é o seguinte:
Os meus pais não falam comigo sobre sexo. É normal essa atitude? É normal, Isa. Em pleno século XXI, infelizmente ainda é normal. E quando eu digo isso, porque assim, nós seres humanos, a gente é moldado, eu sempre falo isso, né? A gente é moldado. Então a gente repete coisas, costumes, entre outras coisas, dos nossos pais. Então, muito por vezes, uma pessoa que ela não teve esse tipo de acompanhamento familiar dos pais, esse tipo de orientação, de conversa dos pais, ela vai refletir isso com os filhos também. Só que eu costumo frisar o seguinte: nós estamos numa geração diferenciada, onde as informações estão mais amplas, a internet ela está aí aberta, avançada, né, demais. Então, o que eu sempre sugiro, no caso dela, que os pais não conversam? Muitas vezes não é porque eles não querem isso, é justamente porque eles não sabem nem como abordar o assunto. Né? Eles não têm o conhecimento necessário para isso. Então, eu sempre indico o seguinte: busca um profissional especialista da área, até mesmo um ginecologista ou um psicólogo que também consegue conversar, né, com a criança ou o adolescente, porque eu sempre falo isso, né? A sexualidade, tá? Que a sexualidade ela vai muito além do ato em si. Ela envolve desde criança a forma como a gente se porta, a forma como a gente fala, como a gente olha, os nossos sentimentos. Então, assim, muitas vezes as crianças também têm esse tipo de dúvida, né? Eu sou mãe, eu também já passei por isso e passo ainda. E as crianças são curiosas, São curiosas, né? E elas precisam de uma resposta, porque daí o que acontece? Muitas vezes a internet está ali, ou os amigos têm uma informação de uma forma diferente, eles recebem isso de uma forma distorcida. E aí isso vai afetar a vida deles lá na frente. Né? Seja por uma inconsequência, por vezes, ou até mesmo num relacionamento futuro. Então, na tua opinião, é necessário orientar a criança sobre a vida sexual? A vida sexual, sim, exatamente. Porque é aquela coisa, se os pais não conversam, a internet vai conversar, vamos dizer assim. Ou talvez até ensinar errado. Ou né? talvez até ensinar errado. Verdade. Então, eu sempre falo, é muito mais fácil você ter seus filhos como aliados do que como inimigos. Verdade. Né? Porque quando você tem o conhecimento do que está acontecendo com os seus filhos, você consegue levar as coisas de uma forma mais tranquila. Não fica aquele desespero, ai meu Deus, mas será que tá? Melhor aproximá-los do que afastá-los. Principalmente na geração que a gente está hoje. Verdade. Que o amigo tem mais razão do que o pai e a mãe, a internet tem mais informação do que o pai e a mãe. Então, às vezes, a gente se descuida desse ponto, né? E pelo fato da pergunta que ela fez, se pode ser que ela seja uma adolescente ou um adolescente novo, que está aí cheio de perguntas, cheio de dúvidas, talvez está entrando aí na vida já ativa, né? E muitas vezes não tem nem o conhecimento do pai e da mãe. Então seria muito mais fácil se eles conseguissem conversar, e se não conseguem conversar, procurar um profissional especializado na área que consiga entender qual que é a necessidade desse adolescente ou desse jovem ou dessa criança, né? Então está respondido, gente. Primeira pergunta está respondido. As crianças devem sim ser orientadas nessa área, né, na vida sexual. Isso, só lembrando, Isa, que cada idade de uma forma diferente. De uma forma diferente. Ela não tem que ter todas as informações de uma vez. Então, cada idade no seu devido lugar. Claro. Então, de criança, você vai falar de uma forma mais sutil, mais tranquila, vai usar uma historinha, talvez vai inventar alguma coisa, né? É igual a nossa fase. Quando nossa geração. Não, a nossa geração. Os filhos vêm como? Como que vêm as crianças? Vem da cegonha, que ela traz voando num paninho e deixa ali, né? Então, assim, a gente também usa isso com as crianças, né? A questão da psicologia. Então, cada idade é o seu tempo para que a sua fase e a sua orientação. Exatamente. Tá respondido, então. A Aline aqui, eu fixei o comentário da Aline, a de Silva, ela diz assim: esse assunto é muito ruim para lidar com as filhas. Eu tenho uma filha, ela tem 11 anos. Mas foi o que a Tati falou, tá, Aline? É assim, é do teu jeito, devagarzinho, não implantar todas as informações, mas você como mãe, você é sábia, né? E é preciso orientar, porque a internet, ela é boa, mas às vezes ela leva informações que a criança não tá na idade para receber aquele bombardeio de informações, tá, querida? Mas se você quiser uma orientação, até mesmo um acompanhamento, a Tati fica à tua disposição, com certeza, para te orientar melhor, tá bom, querida? Tati, a segunda pergunta para você é a seguinte: é normal sentir dores durante a relação sexual? Não, Isa, não é normal.
Muitas mulheres sofrem com isso, tá? Não é um caso esporádico, assim. Mas essa dor, geralmente, na relação sexual, o primeiro questionamento que eu pergunto quando um cliente vem me procurar é se ela já procurou o seu ginecologista. Porque o que acontece? Muitas vezes pode ser o atrofiamento do assoalho pélvico, tá? Muitas vezes pode ser sido algum trauma, ansiedade, depressão. Sim, porque assim... A ansiedade também causa dores. Sim, porque é um equilíbrio, né? Eu sempre falo assim, o nosso corpo e a nossa mente, elas têm que andar juntas. Tá ligado. Porque assim, às vezes a nossa mente, ela tá num canto e o nosso corpo tá em outro, as coisas saem do eixo. Então, elas têm que estar em equilíbrio. Então, o que acontece? A mulher, ela, pra ter o ato, né, sexual, ela precisa estar relaxada, ela precisa estar tranquila. E muitas vezes, a ansiedade, a depressão, né, ou às vezes algum trauma, porque às vezes ela já passou por um relacionamento anterior, né, isso pode acontecer, ou até mesmo um atrofiamento do próprio assoalho pélvico. Por isso que o primeiro questionamento é a gente saber que cada caso é um caso, aonde essa pessoa se encaixa. Então, por exemplo, existem produtos, existem géis, que eles acordam a musculatura do canal, né? Que é como se desse aquele relaxamento. Porque nós mulheres, a gente tem 2 tipos de lubrificação, a interna e a externa. A interna, nós precisamos de 1,5 litro de sangue bombeando rapidamente dentro do assoalho pélvico. Então, você imagina o quanto você tem que estar relaxada para isso acontecer. Né? Mas também pode ser por uma questão hormonal. Digamos, relaxada e preparada para o momento. Exatamente, nós somos um fogão a lenha. As coisas têm que já começar de manhã. Exatamente, gradativamente. Por quê? Porque nós mulheres, o nosso pensamento, por mais que exista aquela questão, a mulher ela não tem desejo sexual. Tem. E tem muito desejo sexual. Só que nós mulheres, a nossa mente, ela trabalha diferente. Você vai pensar no filho que você tem que levar para a escola, na roupa que você tem que lavar amanhã, no trabalho que amanhã, meu Deus, vou ter que enfrentar o meu chefe e tal, não sei o quê. Entendeu? Então, muitas vezes, você não está de corpo presente no momento. Que é o que acontece muitas vezes com as mulheres. Então, quando você vai ter o ato sexual, você tem que estar de corpo presente. Eu sempre falo isso. Não com o pensamento lá, amanhã eu vou pra tal canto, eu tenho que levar o filho, amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã e tal. Não, você tem que estar de corpo presente. Porque vivendo aquele momento, né? Se permitindo. Eu sempre falo isso. Porque a mulher, ela tem desejos, ela tem que se conhecer, ela tem pontos no corpo dela, né? Que pode ser explorados pelo casal. Então, assim, é uma questão muito ampla. Sabe? Então, a dor na relação sexual, ela não é normal. Alguma coisa está fora. Então, eu sempre falo assim, busque o seu ginecologista, né? Verifique o que está acontecendo, às vezes uma reposição hormonal, às vezes até mesmo um atrofiamento, que daí entra aquela questão do pompoarismo, da fisioterapia pélvica, né? Que é o fortalecimento do assoalho pélvico. Então, cada caso é um caso que tem que ser analisado aí de acordo. Respondido, então, meus seguidores? Então, tá. Eu fixei aqui o comentário da Fernanda Macedo, que ela diz assim: em que momento se deve orientar a criança quando ela vai menstruar pela primeira vez? Acho que é isso. Tá, é que assim, na verdade, não existe um momento. Eu sempre falo assim que existe um preparo, uma aproximação, né? Porque o que acontece? Nós mães, que temos filhas mulheres, principalmente, a gente tem que pensar o seguinte: qual que é a idade que está próximo disso acontecer? 10, 11 anos. Hoje, né, tem meninas aí com 9 anos que já são moça, né? Que acabam tendo a menstruação pela primeira vez. Então, é uma questão da sua aproximação com ela, a sua liberdade com ela. Então, eu sempre falo, isso tem que ser construído. Então, quando, principalmente, por exemplo, eu sempre brinco assim, quando a sua filha vem e pergunta: mãe, mas por que eu tenho seios? Né? Mãe, por que eu tenho isso? E o menino lá, por que o menino é daquele jeito e eu sou daquele jeito? Às vezes a gente tem uma reação muito, muito forte sobre o assunto. Meu Deus, olha a pergunta que ela está fazendo, ou que ele está fazendo. Então, assim, não existe um momento certo. O momento certo quem vai determinar sempre é o pai e a mãe. Só que geralmente a mãe é que se envolve mais nos assuntos das meninas, né? E os homens na figura masculina. Então, assim, o momento certo quem vai definir é ela, porque quem conhece a criança, quem conhece a filha, no caso dessa pergunta, é ela. É mais a mãe, observadora, né? Isso, exatamente. Ficar atenta aos sinais, né? Quando ela começa a ficar mocinha, ela já tem um comportamento diferente, né? E sempre tratar o assunto não como algo errado. Isso não pode, isso é errado, isso é sujo.
Porque o que acontece? Isso influencia na vida dela lá na frente. Entendi. Tentar tratar o assunto de uma forma tranquila. Até porque ela fala assim, nossa, às vezes uma amiga ou às vezes a própria internet vai mostrar para ela o assunto de uma forma tão, nossa, assustadora. Ela fala, nossa, mas quando a minha mãe conversou comigo não era assim. Então não é tudo isso. Ela ter a confiança, né, na mãe. Ter de ambas as partes, né? Porque você vai construindo isso. Então é algo que ela nunca vai deixar de contar nada que está acontecendo. Né? Então ela ter, principalmente para a criança se sente confortável, olha mãe, eu tô sentindo isso, eu acho que tá mudando tal coisa assim, sabe? Então é uma construção, sempre falo que é uma construção mesmo, esse assunto. Tá respondido então, meus seguidores? Então tá. Fixei aqui o comentário da pastora Carol, olha que honra, obrigada pela tua presença, tá querida? Ela diz assim, me separei, mas os desejos do sexo são frequentemente, não quero pegar o que eu faço para passar essa fase de desejo. O desejo. É com você, Tati. Se vira no vamos ver se eu entendi. Deixa eu só achar aqui. Cadê ela aqui? Me separei, mas certo. os desejos do sexo são frequentemente. Aqui, achei ela. Agora, não quero pegar... tá. Acho que ela quis dizer o seguinte, eu não quero me envolver com outra pessoa, nesse sentido, né? O que eu faço para acessar os desejos? Então, para acessar os desejos. É bem amplo também esse assunto. Ai. Porque assim, ó, o desejo, ele faz parte de nós seres humanos. Sim. Não tem como nós dizer assim, eu não vou mais sentir desejo, eu não quero ter, eu não quero sentir. Por isso que eu falo assim, ó, sex shopping, gente, é muito além. Porque, por exemplo, nós mulheres, é o que a gente estava falando agora na questão anterior. Sim. Nós mulheres, pode acontecer, Thaís, muitas mulheres não sabem disso. Mas se você fica por muito tempo sem praticar o ato, sem ter a penetração que a gente fala, você pode ter também o atrofiamento do teu assoalho pélvico. Olha aí, meninas. E por que não utilizar um brinquedinho? Quando eu digo um brinquedo, gente, não generalizem no sentido prótese, tá? Porque prótese é uma coisa, vibrador é outra coisa. E quando a gente fala, eu vou no sex shop comprar um vibrador. Nossa, já pensa num negócio desse tamanho, aquela coisa lá. Não, gente, não é, tá? Então, assim, tem várias coisas, a gente diferencia, né? Então, existem os vibradores, que são brinquedinhos que você olha e fala assim, gente, isso é um vibrador? Em formato de golfinho, em formato de ratinho, de um mouse, né? Que é o formato de ratinho, de varinha mágica, que é um formato de um microfone. Ou seja, a maioria que seria para o seu uso particular. Sim. Então, a mulher, ela tem que se conhecer. E não se julgue, não se cobre por sentir esse desejo, porque é natural da mulher, é natural do ser humano, assim como o homem também, porque é o que eu acabei de falar. A mulher, ela tem tanto desejo quanto o homem. Então, uma forma dela aliviar isso, Lisa, é justamente o autoconhecimento do corpo dela. É por isso que existe mega produtos eróticos. Dá uma passeada lá, conversa com a Tati, com a equipe, que são super preparados para te atender. Não tem aquela... Nós estávamos comentando aqui sobre aquele filme. Chegou, vou estourar balão, vou tocar buzina, vou mostrar para todo mundo que está chegando. Não, gente, ali tem profissionais. E ali você vai se descobrir o que você está precisando, né? Então, depois a Tati vai deixar o telefone particular dela, chama ela no privado, conversa com ela, que você vai ver o quanto que ela é uma pessoa super profissional no que faz, tá bom? Fixei aqui um comentário, passou por aqui, deixa eu ver. Núbia Beatriz. Pastor, aqui é a Aline da Silva, estou bloqueada pelo meu Face da minha filha. Por que, querida? Por que você está bloqueada? Às vezes é porque você compartilhou bastante, aí bloqueia. Bloqueia, tá bom? Instagram, Facebook tem isso. Tem isso também, quando você né? curte demais, ou você compartilha demais, ou quando você começa a seguir várias pessoas ao mesmo tempo, ele bloqueia. Mas que pena. Mas continua aí com a gente, tá bom? Eu vou colocar o teu nome aqui, porque eu vou confiar na sua palavra. É claro que você é minha seguidora, né? Então você vai pro sorteio também, tá bom, querida? A nossa patrocinadora está presente na nossa live, Estúdio Juliana Camargo. Para você que quer fazer o seu cabelo, a sua mecha, aquela hidratação, passar um dia de princesa. Tati, você conhece? Você precisa conhecer. Eu sigo, tá, pessoal? Facebook, Instagram. Então, siga e acompanhe. Vai fazer uma visita no estúdio
Juliana Camargo, que está patrocinando hoje, olha só que honra, né? Patrocinando hoje o podcast Atualiza, está dando para você que compartilhar a live daqui a pouquinho, o Estúdio Juliana Camargo sorteia R$50 no Pix para você, tá bom? Ela é Caroline, o nome dela, né? É pastora Carol. Pede pra ela me chamar depois, que ela colocou uns outros comentários Sim. ali, aí eu vou trocar uma ideia no particular. Eu também acompanhei aí, a pastora Carol pode ficar na liberdade de chamar a Tati depois, Isso, tá bom? Que ela quer te orientar. Antes de continuar aqui nossas perguntas, estou sabendo de um evento que o Mega Produtos Eróticos está fazendo de novo. Olha só que honra! Aí, ó. Conta pra gente aí quando acontece, como é que acontece o evento. Tá, e é assim, ó. Quem me conhece, quem já participou das minhas palestras, é o que a gente estava falando agora. Muitas vezes as mulheres, elas têm aquele receio de ir num sex shopping, de conhecer um sex shopping, né? A portas abertas, vamos dizer assim. Então, eu, anualmente, às vezes faço até 3 eventos por ano, onde esse evento ele é voltado apenas para o público feminino. Então, a princípio, o evento vai ser na Mega Produtos Eróticos mesmo, tá? Então, lá vocês vão ter acesso a todos os produtos, vocês vão conhecer um universo totalmente muito diferente. Legal, eu já fui no evento da Tati. Aí você já participou. Então, a gente vai lá, a gente bate um papo muito legal, Isa, sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre o autoconhecimento do corpo, bacana. Né? Então, assim, são assuntos bem amplos. Ali você consegue tirar suas dúvidas, é uma interação muito bacana. Você vai se identificar com mulheres que muitas vezes estão passando por algum distúrbio igual você. Então, a gente vai trocar uma ideia, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Né? Então, assim, é muito legal. É um bate-papo muito produtivo. Eu sempre falo, necessário. Né? Porque às vezes no dia a dia a gente esquece desse outro nosso lado, né? Da mulher em si, a gente foca na mulher, né? Bem sucedida, que trabalha fora, que cuida dos filhos e tal. E a gente esquece do nosso interior, a gente esquece do nosso corpo. A gente não tira um tempo pra gente. Área, então né? Lá a gente fala sobre isso, sobre relacionamento, né? O evento vai ser sobre relacionamento, sobre a questão também dos produtos, tá, pessoal? Porque assim, não é só você comprar um produto, isso. Você tem que saber para quem ele serve, se ele vai, né, suprir a sua necessidade naquele momento. Então, às vezes, por exemplo, a história dos vibradores, né? Respondendo a pergunta da pastora ali. Os vibradores, muitas vezes a gente confunde as coisas. Um vibrador de uma prótese e tal. Então, para que ele serve? Quais são os pontos que ele pode atingir do corpo da mulher? Como que ele pode ser usado? Com que frequência? Né? Então, tem toda essa questão que é trabalhada, né, na palestra em si. E nessa palestra vocês vão dar um mix de informações, tudo voltado na área da sexualidade. Na área da sexualidade feminina. Que Por bacana. isso que ele é específico para as mulheres. Então, tá explicado. O ingresso é R$40 antecipado. E aonde que vai ser esse evento? Vai ser lá na loja mesmo. Lá na loja, Mega, gente. Exatamente. Que legal, eu já estive lá no evento. Assim, mulheres perguntando, mulheres quebrando o tabu. E a gente fica bem à vontade. Quero convidar vocês, porque eu vou estar presente também. Também, é uma das nossas patrocinadoras. Atualiza então, já quero agradecer aqui também a todos os nossos patrocinadores, tá? Então, vai ter sorteio de brinde. Que legal. Vai ter coffee break, meninas. Então, vai ser uma noite bem legal. Por isso que já tá lá em cima, ó. Quinta delas. Quebrando Tabu, dia 16 de maio, às 19h30. Ô, Tati, você não poderia dar um ingresso aí para os nossos seguidores? Claro. Você vai sortear o ingresso? Vou sortear o ingresso. Olha só, gente. Então, valendo também o ingresso para esse evento, Quebrando Tabu, que acontece dia 16 de maio, 19h30, onde? Mega Produtos Eróticos, Rua Paraguai, 1451, no centro. Nós se vemos lá, tá bom, queridos? E os ingressos, tá, pessoal, já estão disponíveis para venda. Depois vocês podem chamar ali no privado também. Tem o nosso site também, que vocês podem estar fazendo a compra do ingresso pelo site também, ou também na loja física, ou também comigo no particular. Bora lá, bora lá. Mas então tá, gente, aguardo vocês também nesse evento aqui junto com a Tati. Fixei o comentário da Nice Dias, que ela diz assim: para quem entrou na menopausa, tem algum remédio para libido novamente? Para ter libido novamente? Tá, é que assim, a menopausa, ela também é um assunto bastante discutido aí no âmbito feminino, né? O que acontece? Eu sempre brinco assim mesmo. Quando você se conhece, quando você conhece o seu corpo, a melhor idade, quando a gente fala que a gente entra na menopausa, pode ser a melhor fase da sua vida.
Porque para muitas mulheres que se conhecem, que têm o autoconhecimento do corpo, ela tem o maior libido maior do que quando ela não tinha entrado na menopausa. Sério? Exatamente, mas é a questão do autoconhecimento. Porque assim, ó, quando a gente fala de vibradores, a gente fala assim, vibrador, meu Deus, um vibrador, eu usar um vibrador, principalmente em casais, tá, galera? Não substitui, tá, pessoal? Vai substituir meu parceiro, não. Porque o que acontece? O vibrador, ele alivia os sintomas, ele previne, no caso, os sintomas da menopausa, da cólica menstrual, do enfraquecimento do teu assoalho pélvico. Então, assim, quem tem um vibrador, ele tá anos-luz à frente. Mas o que acontece? Quando a mulher, ela entra na menopausa, primeiro ponto, ir no ginecologista, fazer todos os exames em questão hormonal. Questão hormonal. Porque eu sempre falo isso, porque muitas vezes a mulher, ela perde o libido, porque ela perde, né, o hormônio. Então, ela tem que fazer uma reposição hormonal. Né? Por vezes, tem muitas mulheres que elas têm a questão hormonal, mas ela não tem libido. Por quê? Porque ela precisa de estímulo. Olha só, gente. E aí entra a questão do vibrador, entra a questão de um lubrificante bom, de qualidade, né? Por exemplo, lá na loja a gente tem lubrificantes que são específicos para mulheres que entraram na menopausa, porque ele é um lubrificante que ele imita a tua lubrificação natural. Como que dizer, química? Não tem química. Não tem são química, olha só, gente. Né? Então são testados pela Anvisa. Então, assim, tem todo um trabalho a ser analisado ali. Então, às vezes, se ela já foi no médico, viu lá que ela não tem que fazer reposição hormonal, então agora ela tem que investir nela. Vamos dizer assim, investir nela. Que é a questão do autoconhecimento do corpo dela. Sentir onde ela tem os pontos que ela pode sentir prazer, né? Que ela pode ter, digamos assim, mais sensibilidade. A questão do lubrificante, né? Então, assim, tem todo um trabalho. E também tem que ver se ela tem um parceiro, se ela não tem um parceiro. Então, tem várias coisas que se analisar. Todas as informações que é super necessário, né? Já quero agradecer todos vocês que estão em peso, Tati. A gente tá... Acho que a gente vai bater o recorde hoje, que é muita gente nos grupos disparado. Muita gente aqui ao vivo conosco. Obrigada. Vocês que estão compartilhando, eu estou conversando com a Tati, estou anotando o nome de vocês. Já quero também, de novo, agradecer a patrocinadora de hoje, que é o Estúdio Juliana Camargo, que está presente aí na live. Juliana, você poderia colocar as promoções lá do Estúdio Juliana Camargo para as meninas que precisam ficar mais linda ainda do que já é. Lembrando que o Estúdio Juliana Camargo atende somente com hora marcada, porque lá você vai ter atendimento de princesa. Vai ter aquele bolo maravilhoso, vai ter aquele cafezinho, vai ter aquele momento somente seu, tá bom? Coloca aí, Juliana, qual que é o teu telefone, qual que é a promoção que o Estúdio Juliana Camargo está fazendo, tá bom? Obrigada pela audiência mais uma vez de vocês, estamos em peso, muita gente conosco, muita gente compartilhando. Talvez, se eu não conseguir ler o seu comentário, daqui a pouquinho a Tati vai deixar o telefone, inclusive tá aqui no cartaz o telefone dela. Manda depois um WhatsApp para ela que ela vai falar com vocês, tá bom? Mandaram para mim, lembrando que não querem se identificar, tudo bem. O apetite sexual, Tati, entre homens e mulheres é diferente? O apetite sexual é diferente. É diferente? É diferente, mas entramos novamente naquela questão. A mulher, ela tem tanto desejo sexual quanto o homem. A diferença é que nós pensamos diferente. A nossa cabeça, ela não é focada para isso. Somente ali. Exatamente. Porque o que acontece? Nós mulheres, muitas vezes, a gente deixa para pensar no ato sexual na hora que a gente vai deitar. Não é verdade. Acho que muitas mulheres vão se identificar com o que eu vou falar agora. E aí, muitas vezes, você tá ali na correria do dia a dia, nossa, levou filho, voltou, limpou casa, fez comida, trabalhou, daí você toma seu banho, daí quando você deita na cama, você fala, meu Deus, e agora o que agora eu quero descansar. Exatamente. E aí o marido tá ali, o parceiro tá ali todo, né? E aí como é que você olha pra ele e diz assim, olha, hoje não. Ai. Porque por muitas vezes, Isa, a gente se acomoda. Tá? Nós mulheres, meninas, prestem atenção, eu vou falar pra vocês agora. Atenção, a gente meninas. se acomoda. Então, não, hoje eu não tô com vontade, então aí amanhã vai acontecer a mesma coisa. Você vai dizer, não, beleza, deixa quietinho. Aí às vezes você vai dormir depois, porque ele já tá dormindo primeiro. Entendeu? A gente se acomoda. E daí o que acontece? O nosso corpo, ele é preguiçoso.
Aí você, hoje não, amanhã não, depois não. E aí entra aquela questão, muitas vezes é uma vez por mês, 2 vezes por mês. Acostuma dormir de conchinha e pronto. Exatamente. Então, é isso que eu falo para as minhas clientes sempre, né? E é a questão de você praticar, de você trabalhar isso em você. Porque às vezes, por mais que às vezes a gente não tá com vontade, ali na hora, porque às vezes a gente tá cansado, passou por um dia estressante, mas depois que começou, o negócio começa a pegar fogo, o negócio, você fica ligada. Tanto porque muitas vezes a mulher, ela tá ali no ato sexual e daí depois que acaba, ela tá assim, nossa, eu tô ligada, eu vou limpar a casa, eu vou... Despertou. O homem não. O homem, o que ele faz? Ele deita pro lado e dorme. Que ele relaxa. Nós, mulheres, a gente libera muito hormônio, né? Então, o que acontece? Nós ficamos ligados nos 220. Então, por isso que eu sempre falo, às vezes... O difícil é começar. Depois que começou, vai embora. Mas é aquela questão, tá, meninas? Corpo presente. Estar ali presente naquele momento. Se entregar para aquele momento. Né? Porque assim, você tem que se permitir sentir prazer. Não fazer por, simplesmente estou aqui. Por obrigação. Né? E vice-versa. Porque assim, esse negócio de que, o homem não sabe quando a mulher tem prazer ou não tem. Mentira, tá? Eles sabem perfeitamente se eles estão sendo legais, se eles estão sendo bacanas, se tá dando certo, se você tá realmente excitada, se você não tá. Olha só. Entendeu? Então o homem, ele tem essa noção. Às vezes a mulher fala, não, ele não tem. Não, ele tem, tá? Então assim, estejam ali, meninas de corpo presente, mas se permitam a isso. Porque às vezes a gente tá cansada realmente. Mas às vezes a gente tem que pensar, opa, mas pera lá, eu também quero, eu também gosto, por que não? Porque daí a coisa flui. Porque daí o nosso corpo, ele não se acostuma com aquela coisa, o comodismo, né? Hoje não, daí amanhã não, daí depois não. Claro que ninguém é uma máquina, né, gente? Então, tipo, todo dia eu sempre falo, a questão não é quantidade, e sim qualidade. Olha aí. E é todo um conjunto, né, Tati? Todo. Se na cama não tá bem... Fora também não vai estar. Aí vira uma bagunça. Eita! Obrigada pela audiência de vocês, muita gente chegando, talvez não vou conseguir ler o nome de todos, mas eu já quero agradecer de coração. Obrigada por vocês me acompanharem no podcast Atualiza. E eu quero fazer um convite para vocês que não me conhecem pessoalmente, vem tomar um café comigo, um suco, bater um papo. Vocês que ainda não curtiram a página Atualiza, curta lá, acompanhe quem já passou por aqui, quem vai passar. Lembrando que nós temos gravações 2 vezes por semana. Terça-feira, 20 horas e quinta-feira, 20 horas. E se você quiser ser um patrocinador do podcast Atualiza, entre em contato comigo, eu vou até a sua empresa, você vem até a mim e sua propaganda vai aqui para a telinha, igual está indo da nossa amiga Tati. Combinado, gente? Obrigada por vocês que estão chegando. A pastora passou por aqui, a pastora minha amiga Edilene está conosco. Obrigada pela sua audiência. Du Gomes está conosco. Rafa Gomes está também. Muita gente marcando pessoas. Envia pergunta para cá que a Tati responde para vocês. Hoje o tema é quebrando o tabu. O que você quer saber? Manda para cá que ela responde, tá? Tô correndo aqui porque é muita gente perguntando. Eu vou tentar fazer todas as perguntas. Se você não foi respondido, você vai lá no evento comigo, dia 16 de maio, que a gente vai saber de tudo e mais um pouco, tá bom? Tati, me perguntaram o seguinte, pergunta pra Tati se é possível uma pessoa virgem não sangrar pela primeira vez. Sim, que é uma questão de anatomia, né? Ah, é? Sim, não é porque, eu sou virgem, então eu vou ter a primeira vez, então necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que sangrar porque eu sou virgem. Não. Não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes a pessoa vai, a mulher, no caso em si, vai sentir só a dor, o desconforto, mas ela não vai sangrar. Porque muitas vezes o sangramento acontece ali no rompimento do ímen, né? Mas porque às vezes deu algum tipo de fissura no local. Entendeu? Mas não que, obrigatoriamente ela tem que sangrar. Não. Olha só, gente. Então, respondido, tá? Eliane Martione, oi, Isa, cheguei. Já tá no sorteio. Se você compartilhou, diga, Isa, compartilhei, que talvez pra mim não tá aparecendo. Vanderlei Costa, compartilhei, coloca meu nome aí. Já tá no sorteio, muita gente. Eliane Martione, anota meu nome aí, já tá no sorteio, minha querida. Fique aí até no final, tá bom? Lembrando que hoje nós temos R$50 no Pix, patrocínio Estúdio Juliana Camargo. E também nós temos um convite, um ingresso para este evento Quebrando o Tabu,
que será no dia 16 de maio, às 19h30. Eu quero te ver por lá, tá bom? A próxima pergunta é o seguinte, pergunta para Tati, a perda da ereção nos homens tem cura? Olha aí, gente. Entramos num outro patamar agora, olha aí, ó. Então, assim como nós mulheres temos alguns distúrbios, os homens também têm. Ah, né? é? Exatamente. Então, esse negócio que, só a mulher passa por dificuldade. Não. Homem também passa. A diferença é que, às vezes, a mulher, pelo fato de ter o hábito de ir no ginecologista, ela consegue resolver de uma forma mais tranquila. O homem ainda, ele vem daquela questão, ai meu Deus, eu ir num urologista, né, pra saber o que tá acontecendo, ou ir para um psicólogo, né, porque por vezes isso pode acontecer. Então, o que acontece? Essas disfunções, elas podem ocorrer nos homens, principalmente a disfunção erétil, que é a questão de você manter a ereção, né? E nós temos a questão da ejaculação precoce também. Então, ela pode acontecer por vários fatores, seja por medicamentos, às vezes, ou se a pessoa passou por algum tipo de cirurgia, ou também tabagismo, excesso de álcool, obesidade. Então, tem vários fatores, diabetes principalmente. Ah, é? Então, ele tem que analisar, então ele tem que fazer uma bateria de exames para ver qual é a causa específica, né? Mas tem sim. Tem solução, cura sim. tem cura sim, porque vai depender de cada caso, é um caso. Então, por vezes, às vezes, só usando um gel, ou às vezes ele vai ter que fazer um exercício, ou às vezes, dependendo como for, ele vai ter que fazer algo injetável no local, né? Então, é diferente. Tem todo um trabalho aí por trás. Tem toda uma pesquisa, né, Sim. Tati? E já emendando uma com a outra, quase parecido, mas uma amiga está perguntando, ejaculação precoce tem cura? Tem também. Mas aí também é um caso diferenciado. Porque, imagina, porque daí entra o quê? Questões físicas, psicológicas e emocionais. Tá? Então, por exemplo, o atrofiamento... Ligado uma coisa na outra. Por exemplo, o atrofiamento do assoalho pélvico muitas vezes se dá por quê? Por traumas, por ansiedade, por depressão, por vários fatores. A mesma coisa do homem. Né? Fatores físicos, psicológicos e emocionais. Então, por exemplo, a ansiedade do homem pode causar, né, essa questão da ejaculação precoce, insegurança, algum trauma, principalmente quando você está começando a tua vida sexual, ou às vezes começa de uma forma errada, ou alguma coisa acontece. Porque muitas mulheres acham que só mulher tem ansiedade e preocupação. O homem também tem. Também tem. Também tem. Então, muitas vezes, por exemplo, quando o homem ele tem uma sobrecarga, né, emocional, seja por questões, até mesmo no próprio relacionamento, ou no trabalho, ele também pode desenvolver aí disfunções. Ah, então tá explicado. Fixei o comentário aqui do Beto Polimento. Olha, Beto, eu vou puxar sua orelha. Ele tá dizendo o seguinte: boa noite, minha amiga querida. Não fui buscar o meu mel ainda. Pega pra você. Obrigada, mas pensa no mel saboroso que o nosso amigo Celso da Amorim enviou pra cá e depois sorteado. Não veio retirar, então tá bom, vou aceitar esse presente, tá bom? Mas obrigada pela sua audiência. E falando nisso, você já compartilhou a live? Compartilha aí, comenta e vem com a gente, fica até no final, tá bom? Marco Pompilho, já compartilhei, posso participar? É claro, se você já compartilhou. Daqui a pouquinho nós teremos sorteio no Pix, patrocínio lá do estúdio Juliana Camargo, tá bom, queridos? E vamos para a próxima pergunta, correndo tudo que as mulheradas mandaram para mim em peso essa pergunta. Vamos e lá. A Tati responde para você. Tati, responde para os nossos seguidores, tamanho é documento? Não é documento. Todo mundo tem esse questionamento, né? Não, o tamanho não é documento. Claro que tem um diferencial, né, Isa? Então, também tem aquela questão de, eu prefiro menor, eu prefiro maior, mas isso é uma questão de anatomia de cada mulher, né? Porque, por exemplo, a mulher, quando ela tem a bexiga um pouco mais baixa, o útero um pouco mais baixo, geralmente ela vai sentir um pouquinho de desconforto ali, né? Se for a questão do tamanho. Mas tamanho não é documento, tá, pessoal? Por quê? Porque nós mulheres, nós temos um pontinho chamado ponto G.
Olha ali, o ponto Tá? G. O famoso ponto G. Esse ponto fica onde? Que é a grande dúvida das mulheres. Cada mulher é de uma forma também, tá, galera? Depende muito da anatomia. De 5 a 7 centímetros adentro do canal vaginal. Estão anotando, gente? Não esquece. Tá? Então, ali dentro, você vai lá com seu dedinho e procura ele ali. De 5 a 7 centímetros lá dentro. Então, por isso que o tamanho não é documento, tá? Porque aquele ponto ali é que vai fazer com que a mulher chegue aí ao êxtase, né, pro orgasmo. Tá respondido então, gente. Olha só. Anotaram as dicas aí? Anote as dicas, é muito necessário. Loreci, compartilhei com sucesso. Obrigada pela audiência de vocês. Alzira Pereira, boa noite. O que você tá rindo, Tati? A Núbia colocou ali, antes um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Boa, amiga, boa. Obrigada pela audiência, vocês são muito queridos, tá? Muito queridos na minha vida, tá? Beto Polimento, compartilhei, amiga, obrigada. Elisângela Silva, muito interessante esse assunto, sempre bom aprender mais e mais. A Alzira tá dizendo, coloca meu nome no sorteio, deixa eu só conferir aqui se eu tô deixando alguém fora do sorteio. A Cleusa está no sorteio, a Loreci está no sorteio. Ana Cristina, uau! Ana Cristina, tem pergunta? Manda pra cá, menina, aproveita essa oportunidade de ouro, viu? Tem muita gente que tem vergonha. Muita gente que ainda porque a gente fala aí tabu, quebrando tabu, muita gente quer saber e tem vergonha. A maioria das perguntas, Tati, que eu recebi, não quiseram se identificar. Não. Eu sei quem é, né? Claro que eu não vou falar o nome, mas não diga que sou eu. Pra quê? Você precisa das informações, né? Mas assim, pra quebrar esse tabu, você tem que participar mais, né? Igual tem esse evento aí dia 16, você tem que falar com a Tati, que não é nem um bicho de sete cabeças, Exatamente, né, eu Tati? digo que é tratar o assunto com leveza. Né? É porque assim, às vezes a gente. É aquela questão, né? Que vem todo um trabalho atrás, do que, principalmente para a mulher, do que não pode, é proibido, né? Então, você tentar tratar o assunto de uma forma mais leve. Porque é o que eu falo, faz parte do nosso dia a dia. Faz parte, e querendo né? ou não, o autoconhecimento, ele pode auxiliar em muitas coisas para mulheres, né? A partir do momento que você se toca, que você se conhece, você pode descobrir coisas no seu corpo que às vezes, né? Nem a pessoa não sabe, Nem né? a pessoa não sabe, né? Seja lá muitas vezes a parte da vulva mesmo, questão de cistos, né? Entre outras coisas, não é só a parte do sexo em si, também do autoconhecimento do E tem corpo, mulheres né? que ainda não se tocam, né? Tem Tati? tem mulheres, pra ter uma ideia, isso aqui até mesmo no próprio relacionamento, tem tanta vergonha que não consegue nem muitas vezes ficar nua na frente do marido, né? Olha Então, só. assim, é uma coisa muito complicada e eu sempre falo isso, assim, é questão de trabalhar isso, né? Se permitir. Porque eu sempre falo assim, entre quatro paredes tudo é válido, desde que não fira sua integridade física e nem moral. Essa era a próxima pergunta. Então, entre quatro paredes vale tudo? Responde aí pro nosso Vale seguidores. tudo, né? Novamente aí. Desde que não fira sua integridade física e nem moral. Né? Então, assim, permita-se sentir coisas diferentes. Permita-se sentir sensações diferentes. E não é errado você, né, sentir desejo, você querer conhecer coisas novas. Quando eu digo conhecer coisas novas, muitas vezes uma sensação que aquece, que gela, que vibra, que já dá um diferencial ali nos momentos a dois, né? Eu sempre falo isso, a gente precisa desse estímulo, porque nós mulheres somos diferentes, então a gente precisa muito mais do que os homens, na verdade. E muitas vezes os homens, os parceiros, vão em busca de algo diferente, justamente para aumentar a questão do libido, da disposição sexual. Por quê? Porque nós mulheres somos diferentes, anatomicamente, emocionalmente. A gente é diferente dos homens, não adianta. É, isso aí, gente. Lá na tua loja, Tati, você e sua equipe atendem mais homens, mulheres, casais? A gente atende todo tipo de público, Isa. Mas assim, 95% dos nossos clientes são casados. Casais. São Que casais. procuram ajuda nessa, E nessa área. Muitas vezes porque querem descobrir algo novo.
muitas vezes porque já estão casados há muito tempo, querem inovar, fazer algo diferente, né? É isso que eu sempre falo, você inovar com a mesma pessoa. Sempre falo isso. É questão que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero trair, não quero buscar fora, né? É aquela questão de você se permitir, principalmente nós mulheres, que a gente vem de uma criação diferente, a gente tem vários tabus, tem várias crenças limitantes. É você se permitir sentir algo diferente. Porque o homem, ele se conhece, Isa, desde que ele é adolescente. Ele tem o hábito do toque, do corpo, do autoconhecimento. A mulher não, né? Por vezes, né? Eu ainda sou de uma geração que, mulher sentar com a perna não cruzada é feio. Você não pode tocar aqui, aqui não, porque aqui é sujo, porque, né? Proibido. Então, assim, a gente quebrar muitas vezes esses paradigmas que foram impostos para nós, mulheres, é difícil. Mas é um trabalho que é gradativo. Que dá pra resolver. Basta você querer e se permitir isso, né? Tá. E como que é o atendimento lá na tua loja? Você faz o atendimento, pode ser particular, sigiloso? Se alguém quiser um produto, você consegue mandar para a pessoa? Como é que funciona? Isso, funciona assim. A gente tem o site, tem o WhatsApp, tem a loja física, tá? Então, assim, fica muito a critério do cliente. Então, o que acontece? Por vezes, na loja, no WhatsApp, eu também tento ser dessa forma, tá? O atendimento é personalizado. Porque, assim, o nosso foco, quando eu digo nosso foco, eu digo meu e do Anderson, né? Que também faz parte da Mega, da família Mega, que eu sempre falo. Não é só vender o produto, Isa. Eu preciso entender o que você precisa. Porque às vezes, é o que eu falo, na internet você olha um negócio e fala assim, nossa, eu acho que eu preciso daquele produto, que eu acho que aquilo ali vai resolver o que eu busco. E às vezes quando você vai na loja e a gente tem um feedback, a gente tem um papo legal, eu consigo detectar que aquilo ali não é o que você precisa. Que às vezes só um gel vai te ajudar, que às vezes você vai precisar de um gel mais algum acessório, entendeu? Principalmente quando tem algum distúrbio ali. Você ouvindo o cliente, você já sabe o que é que está precisando. Já está precisando. No WhatsApp é a mesma coisa. Então, por exemplo, tem clientes que a gente já conhece. Tem clientes, por exemplo, que eu nunca vi na minha vida. Não sei nem como é pessoalmente. Converso só pelo WhatsApp, de anos, né? Tanto que nós fizemos 8 anos agora, dia 1º de abril. Então, eu tenho clientes que eu atendo pelo WhatsApp que eu nunca vi pessoalmente. Olha só. Né? Porque preferem um atendimento mais sigiloso, mais discreto. A gente manda o produto para o cliente também, para você ter uma ideia. Tem uma empresa terceirizada que faz as entregas para nós. Nem a pessoa que está levando o produto sabe o que tem dentro. Olha, que bacana. Então, assim, já sai de lá lacrado, fechadinho. Muitas vezes vai só o nome da pessoa, os cuidados de fulano. A pessoa chega lá, entrega, pronto, tá resolvido. Olha que bacana. Entendeu? Então a gente tem esse cuidado com o cliente, a questão da descrição, a questão do cuidado também em relação. Porque geralmente quando você vai buscar algo diferenciado, você cria expectativas. Sim. E às vezes se você compra algo que não vai suprir as suas expectativas, o que você vai fazer? Você vai falar assim, não, desisto. Vai ficar frustrado e não volta mais. E você não volta mais. E não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é você se descobrir. Tanto que quem conhece a Mega, já foi na loja, sabe que lá a gente não tem calcinha, sutiã, essas coisas mais básicas que você encontra em outras lojas. A gente trabalha, assim, com algumas peças, mas mais sensuais, com mais transparência, né? Algo já voltado mesmo para autoestima, para a sensualidade da mulher e tal. Por quê? Porque o nosso foco é justamente esse, você utilizar produtos que venham a fazer um diferencial no seu relacionamento. Olha só, que bacana, gente. Então pode confiar que a loja Mega Produtos Eróticos é muito profissional e trabalha com sigilo. Pode confiar. Lembrando que a nossa patrocinadora aí, Juliana Camargo, Estúdio Juliana Camargo, colocou ali suas promoções. Eu não consegui fixar porque passou por aqui. Mas vocês fiquem na liberdade lá de ler o comentário dela e fazer uma visita para o Estúdio Juliana Camargo, que você vai ver o que é um atendimento de princesa lá, tá? Muita gente perguntando, talvez não vai dar tempo, que a gente já tá faltando 2 perguntas para encerrar, eu tô enrolando. Juliana, já compartilhei, Juliana Lu compartilhou, obrigada pela sua audiência, obrigada vocês que estão aí. Beto Polimento está dizendo que coloca meu nome no sorteio, já está no sorteio. Vamos lá, vamos correr. Ana Cristina, participei de outros eventos com a Tati. Ela é maravilhosa. Bora participar, obrigada. Mulherada. Bora lá, gente, vamos lá. E mais uma vez eu quero agradecer pela companhia de vocês.
Liliane Camargo, cheguei, já vou colocar teu nome no sorteio, tá? Obrigada pela audiência. Lembrando que nós temos podcast Atualiza 2 vezes por semana e vocês são meus convidados especiais. Elisângela Silva está dizendo assim: gostaria de saber por que o clitóris diminui, parece que entra para dentro depois de uma certa idade. Tá. É que o que acontece? Como que é o nome dela? É Elisângela Silva. Elisângela, a questão é que assim, ó, a gente tem que analisar o seguinte: o clitóris, às vezes a gente acha que o clitóris é só aquele. Eu devia ter trazido meu clitóris aqui, né? Eu devia trazer algumas coisas. Eu devia ter trazido ele. A gente acha que o clitóris é só aquela pecinha ali do lado externo, né? Não, na verdade o nosso clitóris, ele é toda uma extensão interna, tá? Ele é enorme por dentro. Então o que acontece? Não sei se você tem o hábito de estimular o seu clitóris, né? Seja lá com o dedo, ou seja lá com algum acessóriozinho, um vibradorzinho. Porque o que acontece? Ele, para ser estimulado, quando você estimula ele automaticamente, a corrente sanguínea bombeia mais rápido, então ele incha, né? Então, quando a gente não tem o hábito de estimulação de clitóris, ou não tem o hábito ali, né, do sexo oral, vamos dizer assim, o clitóris, ele vai ficar neutro. Não é que ele diminui, ele simplesmente, porque assim, no nosso corpo, a gente vai, conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai ficando mais flácida, tem todo um processo ali, né? Então, a região íntima, a parte da nossa vulva, é a mesma coisa. Né? Então, ela não vai ter mais a mesma elasticidade, ela não vai ter a mesma parte ali do clitóris mais firme, né? Ele fica um pouquinho mais denso, vamos dizer assim. Respondido então, amiga. A Nilva Cândido tá dizendo assim: oi, tá aparecendo nos meus comentários? Tá aparecendo, querida. Talvez você perguntou alguma coisa, eu não consegui ver, mas você tá no sorteio, tá bom? Ana Cristina, e os produtos? Os produtos tá na loja, tá? Te tá devendo trazer os produtos. Pois é, né? Eu sempre, toda vez que eu venho, eu acho que eu vou fazer um dia que só vou trazer os produtos pra gente falar sobre determinados pontos. Realmente, eu acho que seria bacana. Seria bacana. É um lubrificante específico pra menopausa, por exemplo, acordar o assoalho pélvico, assim, pro pessoal ter mais ou menos uma base do que é, né? Mas assim, vão lá na loja, lá tem todo, né, um arsenal, vamos dizer assim, onde eu brinco que lá é um universo totalmente diferente, onde você descobre sensações, né, se permite sentir sensações diferentes. Mas também pode me chamar no WhatsApp, eu mando foto, mando vídeo, mas se você quiser ir lá na loja, é melhor. Tá super convidada. Mais que convidada. Mais que convidada. E quem está passando por aqui, talvez seja a primeira vez, está me devendo uma visita aqui pessoalmente, é o professor Argel Puccini. Olha só que honra. Obrigada pela sua presença, tá? E quando vir para Cascavel, está super convidado de vir conhecer aqui o estúdio Podcast Atualiza, tá? Obrigada pela sua presença. E vamos lá, quase encerrando, eu estou enrolando porque tem muita gente aqui conosco, muita gente. A questão ainda da menopausa, estão perguntando se tem algum tipo de terapia, algum tipo de gel que possa fazer a pessoa, a mulher, ter lubrificação, porque a mulher perdeu a lubrificação agora nesse período. Tem, Isa, que daí entra a questão dos lubrificantes específicos, entra a questão da utilização do vibrador. A terapia, ela é algo mais amplo assim. Porque o que acontece? A terapia, a não ser que seja, ao meu ver, claro, né? Não sou médica na área, vamos dizer assim. Mas, assim, pelo conhecimento que a gente tem. A terapia muitas vezes é indicada quando a mulher sofreu algum tipo de trauma, né? Algum tipo de trauma. Então, aí a terapia geralmente é indicada para isso. Porque, por exemplo, às vezes ela não consegue ter uma excitação, uma lubrificação bacana, porque, foi tentar lá com o parceiro acabou machucando, foi um pouco mais bruto, então a pessoa tem uma restrição. Tem um bloqueio. Tem um bloqueio, né? Mas tem géis específicos para isso também. Mas aí entra também a questão hormonal, porque muitas vezes o gel só não vai fazer milagre. Então, às vezes, enquanto você está fazendo reposição hormonal, você vai necessitar utilizar um lubrificante específico. E também essa questão que você falou, a menopausa é um pouquinho complicado, que também tem pessoas que entram na ansiedade, não é? Exato. Aí tem que fazer toda uma terapia. Também. É toda assim, uma pesquisa para saber onde está a causa. Exato, por isso que eu sempre falo, entrou na menopausa, ou né, não tá com falta de libido, primeiro passo, procurar um ginecologista.
Porque daí ele vai poder dizer pra você, não, é uma questão hormonal ou não, é uma questão psicológica, né? Eita! Ou é uma questão realmente do próprio dia a dia, que às vezes a gente se deixa de lado e esquece o nosso lado mulher pra focar somente no nosso lado mãe, né? Dona de casa. Mil e uma utilidades. utilidades. Então também tem esse outro lado. Então tá, gente, olha só. Respondendo de novo a pergunta que os meus seguidores estão mandando em peso, a mesma pergunta. A Tati respondeu, tá aqui em um dos meus grupos. A Tati respondeu, mas para você que perdeu, ela vai responder de novo. Tati, em um casal, vale tudo na cama? Vale. Diga lá para os nossos seguidores. Vale sim, galera. Desde que não fira a sua integridade física e nem moral, né? Porque, por exemplo, tem alguns casais que são aptos ao BDSM, né? Que é a linha mais sábio, que usa chicote, uma algema, uma palmatória, enfim. Né? São vários acessórios diferenciados. E nem sempre a gente está disposta a se permitir a isso. Então, eu sempre falo, tudo é questão de conversa. Relacionamento é isso. Não adianta você querer... Entrar no acordo. Isso, eu quero isso, fulano não quero isso. É uma questão de conversa. Eu sempre falo, a conversa, ela é a base de tudo. Seja por uma conversa mais simples de algo do dia a dia, até mesmo para a parte sexual do casal, né? Mas é aquela coisa, primeiro você tem que pesquisar sobre. Por exemplo, quando você quer experimentar algo diferente, quer fazer algo mais inusitado, você tem que ter entendimento daquilo. Né? Muitas vezes o cliente me procura na loja, nos procura lá, eu quero fazer tal coisa. Não, mas espera aí, você já pensou nisso? Você já pontuou determinados pontos assim? Então tudo tem que ser analisado, porque é isso que a gente fala. Às vezes o homem, principalmente, ele vem de uma criação diferente da mulher, onde tudo é permitido. O homem pode, a mulher não pode. E aí é onde entram os atritos no relacionamento. Porque são duas pessoas diferentes que vieram de famílias diferentes, com pensamentos diferentes. Né? Então aí entram os atritos. Então por isso que eu falo, relacionamento, a base é conversa. É a chave. Porque às vezes, por mais que ela não esteja disposta ali, ela tem as suas crenças limitantes, tem ali os seus tabus, mas às vezes, porque muitas vezes a mulher ela se conhece com o seu parceiro. Tem muitas mulheres que casam ainda virgem, né? Que ainda tem todo aquele processo do autoconhecimento com o parceiro. E cabe ao parceiro, muitas vezes, estimular isso na mulher. Porque assim, o homem, ele é visão. A mulher, ela é o quê? Ela é coração, ela é audição. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, cabe ao parceiro estimular a mulher nesse ponto. Então, é válido? É válido. Desde que não fira a sua integridade física e nem moral. Olha só. Então, respondido, gente. Se há concordância, então, tá tudo bem. Tati, qual que é o teu telefone agora? Meninas e meninos, preste atenção que a Tati vai dar o telefone para você. Adquirir o seu convite para estar com a gente dia 16, nesse evento que, mais uma vez, Mega Produtos Eróticos está fazendo. E para você tirar suas dúvidas aí com a Tati, tá bom? Qual que é o seu WhatsApp, Tati? Tá, é o 45 9906 7995. 7995. De novo, 45-9906-7995. Combinado? Então tá, gente. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Obrigada à patrocinadora dessa noite, Estúdio Juliana Camargo. Obrigada pela Tati, que vai estar sorteando um convite para o evento do dia 16. E lembrando que quinta-feira eu estou retornando com um novo convidado. Se você quiser participar do podcast, entre em contato comigo, vem bater um papo comigo aqui ao vivo e a cores, combinado? Claudir Camargo, qual é... O que ele está dizendo? Meu marido está aqui online. Qual é, só se for iPhone? iPhone? Eita. Tati, vamos lá. Para quem que vai um convite do teu evento do dia 16? Pega o nome aí e diga para nós. Gente, vamos lá. Olha a responsabilidade aí, galera. Ó, poxa, parabéns. Ó, vou fazer bagunça aqui. Dia 16, a Tati está te dando um convite para você estar com a gente nesse evento chamado Quebrando o Tabu. Então, você foi a ganhadora
Tá de ponta cabeça, né? Núbia Beatriz. Você foi a sorteada, tá bom? Você não é daqui? Será? Confirma se Cadê você... ela ali? Núbia, você é de Cascavel? Se não for, a gente vai sortear de novo. Edna Andrade, quero. Adquira o convite para você que não ganhar. Vamos lá, vamos bater um papo. Eu acho que não é mesmo, Tati. Queria, mas moro em Naviraí. Tá, A Núbia está dizendo, sou de Jandaí do Sul. Ah, que pena. Sorteia de novo, Tati. Para quem vai um convite do evento Quebrando o Tabu do Mega Produtos Eróticos. Eu tô ruim das vistas. Eliane Martignoni, você ganhou um convite para o evento Quebrando o Tabu, tá bom, Eliane? Entre em contato com a Tati, que ela vai te passar as mais informações, tá bom? E agora, valendo R$50 no Pix, lá do Estúdio Juliana Camargo. Para quem vai, Tati? Pega aqui e sorteia. E para quem não ganhar agora, não fica triste. Quinta-feira a gente retorna às 20 horas, tá bom? Bora lá. Foi. R$50 no Pix, lá do Estúdio Juliana Camargo. Vai para, meu Deus, nem eu não consigo ler. Cleide Andrade, você ganhou R$50 no Pix. Entre em contato comigo que a gente vai fazer a transferência, ou a Juliana faz, ou tá tudo certo. Retornando com vocês na quinta-feira, tá bom, queridos? Obrigada, Tati, pela sua companhia. Eu que agradeço, imagina, um bate-papo muito gostoso, muito descontraído. E é isso aí, espero que eu possa ter ajudado algumas mulheres, né? Aí também os homens aí a tirar algumas dúvidas. E se tiverem dúvidas, estou à disposição de todos, né? Nós ficamos localizados lá na Rua Paraguai 1451, aqui de Cascavel. Mas também podem chamar a gente aí pelo WhatsApp, que a gente está à disposição de vocês. Obrigada. Quando quiser, volte e traga seus produtos que as meninas querem ver. Pode deixar, da próxima vez pra mim. Tá bom, obrigada. Não desista não, Camila, não desista, tá bom? Lutar sempre, desistir jamais. Beijo no seu coração. Quinta-feira retorno com vocês, podcast Atualiza.